Vamos lá então, pessoal, o exercício 6. Gabriel recebeu R$ 4.000 de juros por um empréstimo de 10 bimestres. A taxa de juros aplicada foi de 4,2% ao ano. Quanto Gabriel havia emprestado? Então nós temos aqui um problema, que é o seguinte, olha. Nós temos aqui o valor dos juros, R$ 4.000. Nós temos o tempo, são 10 bimestres. Nós temos uma taxa de 4,2% ao ano. E a gente quer saber quanto o Gabriel havia emprestado. Então a pergunta está em cima do PV. Quanto o Gabriel emprestou? Nós temos aqui aquele probleminha da taxa está ao ano e o tempo está ao bimestre. Então nós temos que escolher. Mas eu havia dito que sempre é melhor passar o tempo para a unidade de medida da taxa. Então vamos ver como que fica isso. Nós sabemos que 10 bimestres são iguais a 20 meses, ok? A hora que eu vou passar esse 20 meses para anos, olha o que acontece. Uma regrinha de 3. Um ano tem 12 meses. Então, 20 meses tem quantos anos? E aí você multiplica em x aqui, você vai ficar com 12 vezes x igual a 20 vezes 1. Esse 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ficar igual a 20 dividido por 12. A hora que nós vamos dividir 20 por 12, vou pegar um rascunho aqui. 20 dividido por 12 vai dar 1, 12, sobra 8, acrescenta um 0, põe a vírgula, dá 6, 72, sobra 8, acrescenta o 0, isso vai dar uma dízima periódica, certo? 1,66666. Então nós temos duas opções aqui, ou trabalhar com esse tempo aqui na forma de fração, ou seja, a hora que eu simplifico essa fração 20 dividido por 12, ela vai dá para dividir por 4 aqui, né? Então divido por 4 em cima e divido por 4 embaixo. Estou simplificando a fração. A hora que eu faço isso, eu vou ter x igual a 5 terços. E aí eu posso trabalhar, ao invés de trabalhar com a dízima periódica, trabalhar com a forma de fração. Porém, de qualquer forma, complicou um pouco, né? Porque eu já havia dito a vocês que sempre é melhor passar o tempo em função da taxa. E realmente é, na maioria esmagadora das vezes. Mas nesse caso aqui, vamos ver como que nós passamos essa taxa aqui, ó, de 4,2% ao ano em uma taxa bimestral. Ok? Então, olha só, 4,2. Primeiro, um ano é igual a 6 bimestres, ok? Então o que eu tenho que fazer é dividir esse 4,2 por 6. 6 bimestres que tem um ano, ou seja, um ano tem 6 bimestres. Para dividir 4,2 por 6 é um caminho mais fácil nesse caso. Olha só, tira a vírgula aqui, acrescento 0 e vírgula. 7 vezes 6, 42. 42 menos 42, 0. Então, nesse caso específico, ficou mais fácil trabalhar com a taxa igual a 0,7% ao bimestre. Ok? Claro que para fazer a conta, a gente vai usar 0,007. Temos que dividir esse valor por 100 para podermos fazer essa conta, passar esse 0,7% para um valor unitário. Joia? Então isso aqui são só as considerações que eu estou fazendo acerca da taxa e do tempo, para colocarmos ela na mesma unidade de medida.
tanto faz, eu estou querendo dizer aqui com essa explicação que tanto faz, mas às vezes um caminho é mais complicado que o outro. Então você tem que ter aí uma certa intimidade com essas continhas matemáticas para saber qual é o caminho mais fácil a se tomar. Se você trabalhasse com essa dízima periódica também não tinha problema, ia sair um valor aproximado e você ia contornar, ok? O ideal era trabalhar com essa fração se você fosse trabalhar com o tempo. Mas você viu que deu fração, não quer trabalhar com fração, vem aqui e tenta transformar a taxa, porque aí a taxa que é anual em bimestral, porque de repente a conta fica mais simples. Só isso, tá, pessoal? Então vamos apagar todo o slide aqui. Então eu vou apagar um pouco disso tudo para a gente seguir com as nossas contas. Então eu vou utilizar aqui a taxa igual a 0,7% ao bimestre, lembrando que nós vamos utilizar 0,007 no valor unitário, que nós temos que tirar o símbolo de porcentagem para fazer a conta, ok? E agora vamos montar nossa conta. Tem uma fórmula que está no resumo de fórmulas, que é a seguinte: J é igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Essa fórmula é muito conhecida por vários de vocês. J igual a CIT sobre 100. Ou simplesmente J igual a CIT. E lá no ensino médio, nós sabemos que o C equivale ao valor presente. Na notação do ensino médio, né, a gente sabe que C, o capital, equivale ao valor presente e que o T equivale ao tempo. Então, se você transformar essa fórmula na nossa notação, nós vamos ter o seguinte: J é igual a PV vezes I vezes N, na notação que estamos adotando aqui em nossos estudos. O que significa isso? Significa que se eu tenho J, eu tenho I e eu tenho N, eu consigo encontrar o valor presente. Como assim, professor? Basta pegar o I e o N aqui, olha, que estão multiplicando o PV e passar dividindo. Isso aqui vai me dar o seguinte: J dividido por I vezes N é igual a PV. Simples assim. Observação importante. Por que que aqui está dividido por 100 e aqui não? E a fórmula que eu usei eu também não dividi por 100. Pelo seguinte, aqui nós vamos usar o valor de I, o valor unitário. I é igual a 0,007. Se você utilizar essa fórmula aqui, você poderia usar o I igual a 0,7%, porque você iria dividir por 100 e automaticamente esse símbolo aqui sairia do contexto, ok? Então prestem atenção, utilizem essa fórmula aqui, mas o valor do I é o valor unitário, não o valor percentual, certo? Olá pessoal, vamos então para o exercício 7. Vocês percebam que mudou um pouco o cenário de fundo aqui, que eu estou gravando em outro local. Às vezes começo a gravar em um ambiente e termino de gravar no outro, mas isso não vai interferir em nada no nosso desenvolvimento aqui no exercício. Bom, o exercício 7. Então vamos lá. Determinada conta de luz ficou atrasada por um tempo aí e após o vencimento terá 1,5% de multa e juros de mora de 0,8% ao dia. Juros de mora é o nome que se dá
ao atraso de alguma conta, algum compromisso, ok? Esse tipo de juros chama-se juro de mora. Bom, então, além de 1,5% de multa, vão ser incluídos 0,08% de juros ao dia, certo? Bom, sabe-se que Elisa esqueceu de pagar a conta no mês de janeiro, no valor de R$ 380. Na conta do mês de fevereiro, foram incluídos R$ 13,30 referente ao atraso do pagamento do mês anterior. As contas, com quantos dias de atraso Elisa pagou a conta do mês de fevereiro? Olha só, retirando os dados do problema aí, o que nós temos? Nós temos 1,5% de multa, certo? Essa multa, ela vai incidir sobre o valor da conta, que é de R$ 380, ok? Então, primeiro a gente tem que calcular 1,5 de 380, certo? A taxa de juros aqui, cobradas ao dia, é zero. A taxa de juros ao dia aqui é 0,08% ao dia. Claro que a gente vai utilizar aqui 0,0008. Dividir esse valor aqui por 100 para tirar o símbolo de porcentagem. Nós temos aqui um valor presente, que é o valor da conta sem juros e sem multa. Então é o PV de R$ 380, ok? Nós temos uns juros, ou seja, na conta do mês de fevereiro foram incluídos R$ 13,30 referentes ao atraso do pagamento. Veja bem, esse valor referente ao atraso de pagamento, ele está junto com multa e mais juros. Então eu vou colocar aqui, ó, juros mais multa, igual a 13,30. Tomar cuidado nesse ponto aqui, a gente pode fazer uma confusão nesse exercício. Porque esse valor já está embutido ali a multa também. Porque é o valor cobrado referente ao atraso. Multa mais juros. 13,30. O que mais que nós temos aqui? Só. Não temos o valor final, porque o valor final, no caso dos juros, teria que ser 380, né? O valor final é PV mais J. Só que os juros está junto com a multa. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é calcular quanto que é 1,5% de 380. Isso aqui vai ficar 1,5 dividido por 100 vezes 380. Já aprendemos a fazer isso lá na parte de porcentagem, né? Vou cortar esse zero com esse zero. Eu vou dividir esse 3,8 por 10, vou colocar vírgula aqui, cortar esse outro zero. Isso aqui vai ficar o seguinte: 1,5 vezes 3,8. Relembrando aí como multiplica com vírgula. 8 vezes 5, 40. Esqueço a vírgula, né? Depois eu conto as casas da direita para a esquerda. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. 3 vezes 5, 15. Vai 1 aqui. 5, pula uma casa. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. 0, 7, 5. Como os números que eu multipliquei? Você vê que eu nem liguei para a vírgula. Esquece a vírgula na multiplicação, tá, pessoal? Os números que eu multipliquei tem uma, duas casas depois da vírgula, vem uma, duas casas, 5,70. Então, esse valor aqui, ó, é da multa, certo? Agora eu tenho os juros. Se eu tenho juros e tenho o valor presente, eu tenho também o valor futuro. Então, sobra informação nesse problema. Só a gente tem que tomar um cuidado com as armadilhas aqui. Tá ok? Então, a multa é de 5,70. Bom, então os juros vai ser igual a... Então, os juros aqui, ó, vai ser igual a 13,30 menos a multa. Certo? Pega esse M aqui, ó, passo para o outro lado subtraindo, sinal negativo. Só que a multa é
5,70. Então, os juros vai ser igual a 13,30 menos 5,70. Para quem estiver querendo treinar aí continhas de subtração, de multiplicação com vírgula, olha, aqui no caso da subtração tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. 5,70, certo? Aí subtrai. Dá 0, não posso tirar 7 de 5, peço 1 emprestado. Aqui fica 2. Só que a hora que esse 1 anda uma casa à direita, ele vale 10, né? Porque ele passa de R$1 para a casa dos centavos. R$1 vale 10 centavos. Então esse 5 aqui fica igual a 15. 15 menos 7 dá 8. Vírgula embaixo de vírgula. Não posso tirar 5 de 2. Esse 1 empresta 1 por 2, fica 12. Menos 5 dá 7. Então, os nossos juros é de 7,80. Bom, se eu tenho juros, agora eu tenho o valor futuro. Por quê? O valor futuro vai ser igual ao PV, que é 380, mais os juros, que é 7,80. Então fica FV igual 387,80. E aí, galera, é o seguinte, se você tem valor presente, você tem valor futuro, você tem os juros e você tem a taxa, você tem informação sobrando aqui para calcular o tempo. Lembrando agora a formulazinha do tempo, né? Aqui nos juros simples, veja bem, deixa eu pegar uma borrachinha aqui para pagar essa conta. Pagar essa continha aqui e relembrar aqui a fórmula para calcular o tempo. Você tem, lembrando que a fórmula principal dos juros simples é essa. FV é igual a PV, que multiplica 1 mais taxa vezes o tempo. Ok? Beleza. E a nossa, quando a gente manipula essa fórmula e isola o N, eu fico com N igual FV menos PV dividido por PV vezes I. Essa aí é a fórmula que a gente tem para calcular o tempo, que vai nos dar aí o número de dias que essa conta ficou atrasada. Certo? Então fica aí a dica para vocês resolverem esse exercício. Próximo exercício.